Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu, e o Santos finalmente anuncia o seu primeiro reforço de fato para a temporada de 2023, reforço em termos de elenco, porque já havia anunciado o técnico Odair Hellmann, bem como o Paulo Roberto Falcão, mas o primeiro reforço para o elenco, como jogador, foi anunciado, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes disso, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, que é muito importante, não custa nada e fortalece bastante o canal. Já fazendo um aviso, tá? Se tudo der certo, as primeiras entrevistas do canal da Santos Mil Grau, que eu já venho prometendo há algum tempo, vão começar a sair a partir da semana que vem, tá? Já está tudo bem encaminhado, tudo sendo conversado e negociado, então aguardem que novidades virão. Beleza? Santos anuncia o primeiro reforço para o elenco da temporada de 2023 e se trata do zagueiro Messias. Ele que vinha defendendo o Ceará. O Messias é um jogador jovem, né? Ele acabou de fazer 28 anos, é um zagueiro de 1,92 m, tem bastante estatura, é forte, alto, e eu vou ler aqui para vocês, antes de opinar, uma matéria do UOL que diz o seguinte: Santos anuncia a contratação do zagueiro Messias em Ceará. O Santos anunciou hoje, dia 7, a contratação do zagueiro Messias do Ceará. O jogador de 28 anos chega ao Peixe em definitivo e assina contrato até o fim de 2025. 3 anos de contrato, hein? O atleta teve a aprovação de todos os setores do clube e o preço baixo também foi importante na operação. Messias tinha contrato com o Ceará até dezembro de 2023, mas o rebaixamento à Série B acabou facilitando o negócio. Além dele, o Santos também tem negociação avançada por Steven Mendoza do Vozão. Curioso que a notícia sobre o Mendoza saiu antes, inclusive saiu como se o Santos já tivesse um acerto, segundo o que a imprensa diz, é isso que de fato ocorre, o Santos já tem um acerto com o jogador, mas ainda não anunciou, inclusive saiu um vídeo aqui no canal sobre isso, vamos esperar. A prioridade para a zaga era Joaquim, do Cuiabá, mas o Cuiabá pediu alto e as conversas não avançaram. A alternativa então passou a ser Messias, que já havia sido aprovado pelo técnico Odair Hellmann nos tempos de Internacional. Isso é bom. Então, o treinador gosta do zagueiro. Em 2019, à época no América Mineiro, Messias esteve perto de ser reforço do Colorado, mas a negociação melou. O defensor é bem avaliado pela comissão do novo técnico do Peixe e também pelo coordenador esportivo Falcão. Antes de jogar pelo Ceará, na verdade, o Messias ele foi revelado pelo América, né, em 2013, se eu não me engano. Ele teve uma passagem rápida por Portugal, pelo Rio Ave de Portugal, mas chegou a fazer mais de 150 partidas pelo América, foi treinado pelo Lisca, inclusive, e no campeonato de 2020, saiu uma notícia a ESPN, ela pegou o algoritmo que era usado para fazer o Bola de Prata e aplicou a Série B de 2020, campeonato cujo o América havia conseguido acesso e o Messias era titular desse time. E aí eles fizeram uma seleção da Série B de acordo com o algoritmo da Bola de Prata. E o Messias foi titular dessa seleção, ficando como o segundo melhor zagueiro do campeonato, atrás apenas do Luiz Otávio, à época na Chapecoense, e sendo dos 5 primeiros o que mais havia jogado, o que mais havia atuado. Isso é interessante. Eu vou ler aqui para vocês uma outra matéria do Lance, que fala um pouquinho sobre a atuação do Messias no Ceará. Essa matéria aqui é do final de 2021 e diz o seguinte: números de Messias do Ceará o colocam em posição de destaque nas estatísticas do Brasileirão de 2021. Confira. O zagueiro Messias pode não ter conseguido colocar o Ceará numa colocação mais elevada no Campeonato Brasileiro de 2021. Porém, o comandante da defesa do Vozão ocupou posições destacadas nas estatísticas da competição nacional, segundo os sites SofaScore e Footstats. A começar pelo fundamento de cortes de bola do ataque adversário. O zagueiro do Vozão terminou o Brasileiro como líder entre todos os jogadores, com média de 6,1 por jogo. Ele ainda ocupou o segundo entre os jogadores que mais protegeu o seu goleiro, bloqueando finalizações adversárias, com 32 intervenções e 34 jogos. Além disso, o Messias ficou entre os 10 jogadores de linha que mais atuaram por mais minutos no Brasileirão de 2021. Isso é interessante, isso é muito importante. Ele foi o 9º atleta da lista, atuando em 3.358 minutos na competição nacional. O Ceará terminou o Brasileirão de 2021
posicionado na 11ª colocação com 50 pontos, conquistando 11 vitórias, 17 empates e perdendo 10 partidas. Com essa campanha, o Vozão garantiu sua vaga na Copa Sul-Americana de 2022. Vale ressaltar que o Messias teve grande participação nisso, pois seu único gol marcado no campeonato foi justamente o da vitória contra o Cuiabá pelo placar de 1-0. Triunfo fundamental para o time comandado por Thiago Nunes terminar entre os classificados para a segunda competição mais importante da América do Sul. E para finalizar as matérias aqui que falam, que eu achei interessante trazer sobre o Messias, eu vou trazer uma de julho de 2022 do O Povo, que diz o seguinte: zagueiro do Ceará Messias lidera o número de bolas rebatidas no Brasileirão, do Brasileirão desse ano. Isso no meio do campeonato, no meio do ano, no caso, dia 21 de julho. Titular absoluto do Ceará, Messias tem sido um dos destaques defensivos do brasileiro até o momento. O zagueiro alvinegro lidera o número de bolas rebatidas do certame nacional, totalizando 143 em 15 partidas. Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, com 139, e Raul Gustavo, do Corinthians, com 137, ambos com 16 jogos, completam o topo do quesito. O número de Messias significa que, em média, o defensor rebate 9 bolas por partida. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vovô figura como a 6ª melhor defesa, com 18 gols sofridos. Mesmo número do Internacional, Corinthians e Atlético Paranaense. Dos 18 jogos disputados pelo Screte Preto e Branco, o zagueiro só não esteve em campo em 3 ocasiões. Nessa temporada, Messias fez 35 partidas pelo Ceará e marcou um gol na vitória por 2-0 sobre o General Cabadeiro, pela fase de grupos da Sul-Americana. Em 21, o zagueiro participou de 48 partidas e anotou 2 tentos, além de uma assistência. Então fica claro por essas matérias que o Santos adquire um jogador que vinha sendo titular absoluto do Ceará, isso é incontestável. Antes disso, foi titular absoluto do América Mineiro, inclusive sendo um grande destaque na campanha na segunda divisão. Claro, a segunda divisão não é a primeira divisão, mas ele foi um destaque lá. E eu acho bom pontuar isso. Eu não quero dizer pontos negativos, o cara ele acabou de chegar, não quero receber ele falando de pontos negativos, tomara que ele brilhe bastante no Santos, mas eu acho que, teoricamente, o Messias ele não chega cravado como um titular absoluto do time do Santos. A zaga titular, se você pegar e deixar todos em condição de jogo, a zaga titular do Santos é Maicon e Eduardo Bauerman. Eu não sei se o Messias tira a vaga de nenhum desses. Eu não acho que ele chega tirando a vaga de nenhum desses. Vai ter que fazer isso se provando nos treinos e principalmente nos jogos. É de fato um bom zagueiro, mas eu não acho que ele chega como titular. O contrato de 3 anos, apesar de ser um jogador jovem, apesar de ser um jogador que tem boas passagens por onde passou, o fato é que os grandes destaques dele foram na segunda divisão e por uma equipe que acabou de ser rebaixada, né? Mas, como o Rueda ele tem sido bem responsável financeiramente e economicamente, eu prefiro acreditar que isso foi feito dentro de uma responsabilidade que caiba no orçamento do Santos. Como dito, a primeira opção era o Joaquim do Cuiabá. Então o Santos contratou um plano B, né? Isso é um outro ponto que eu não acho tão positivo. O Santos tem no Messias uma segunda opção. O Natan, ele foi uma quarta, quinta opção. Mas assim, o Santos, infelizmente, nunca consegue contratar suas prioridades para as posições em que tem necessidade. Infelizmente, isso já é recorrente. Isso me incomoda, eu não vou falar aqui um pouco não, bastante. Né? O Santos sempre tem que apelar para plano B, plano C, plano D. Tomara que no caso do Messias ele chegue e tome conta da posição aí, se torne um titular e jogue muito com a camisa do Santos. Um outro ponto aqui é que ele vem machucado, né? Ele vem de lesão. Embora ele seja um jogador que atue bastante, ele jogou em uma das últimas 10 partidas do Vozão pela Série A. Ele teve uma lesão na panturrilha, e aí ficou de fora 4 jogos, voltou, fez um jogo e ficou de fora dos últimos 5. Então ele jogou só um dos últimos 10 jogos da temporada. Não sei se ele chega lesionado, tomara que não, né? Mas enfim, eu fico com o pé atrás em relação a isso. Quanto ao jogador, eu vi algumas partidas do Ceará, ele sempre foi um jogador titular absoluto dessa equipe, sempre foi um jogador bastante sólido, bom em jogada aérea, bem firme. Assim, eu não analisei tanto a equipe do Ceará para falar com tanta propriedade dele, mas era, assim, de fato, um jogador que se destacava
nesse time. Vamos ver se no Santos ele vai conseguir ter o mesmo destaque, até porque o Maicon, por exemplo, é um jogador que é titular do Santos, mas que se lesiona com muita frequência, então ter um jogador que tenha pelo menos o nível dele, né, para que a gente não sinta tanto a ausência dele, é interessante. Eu acho que contratar um zagueiro é algo razoável, é algo sensato da parte do Santos. O Santos acerta em contratar o zagueiro. Me incomoda que não tenha sido a prioridade, mas o Messias é um jogador que vem de boas atuações por clubes menores, né, por clubes que demandam um sucesso menor e com menos exigência. Vamos ver como é que ele sai com a camisa do Santos. Bem-vindo, Messias. Tomara que você seja muito feliz aí com a camisa do Santos. Comentem o que vocês acharam dessa contratação. Deixe sua opinião aí nos comentários. Vai ser um prazer ler a opinião de vocês. E não se esqueçam de deixar o like. É muito importante que vocês deixem um like. A gente geralmente tem muito mais visualização do que like. Vamos tentar igualar isso aí, ou pelo menos chegar perto. Deixa o dedo no like, que não custa nada e fortalece o canal. E, repito, se tudo der certo, a partir de semana que vem, começa a fazer umas entrevistas bem legais com as personalidades santistas que vocês vão gostar bastante. Beleza? Semana que vem se completam 20 anos do título de 2022, de 2002, do título brasileiro de 2002, aquele contra o Corinthians, icônico, memorável. Quem sabe essa entrevista tem algo a ver com isso. Fica a dica. Então aguardem as novidades, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixa aquele like e aguardem os próximos vídeos. Beleza? Para cima deles.